Olá, quinto ano! Vamos para mais uma aula de português. O tema da nossa aula de hoje é substantivo. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Substantivo é a palavra que nomeia tudo que existe ou tudo que imaginamos existir, certo? Imaginem-se numa sala de aula agora. Vocês conseguiriam dar nomes às coisas que estão à sua volta? As coisas que estão à volta de vocês? Como, por exemplo, entrou em uma sala de aula, se imagina que está em uma sala de aula e comece a nomear, dar nomes a tudo que tem dentro dessa sala de aula. Como, por exemplo, carteiras, quadro, paredes, janelas, alunos, professor, certo? Imagina uma sala de aula com aluno, com professor, certo? Todos esses nomes, certo? Que vocês deram a tudo que existe nessa sala de aula são substantivos, certo? Você só conhece melhor o mundo ao seu redor e a si mesmo se você nomear, se você der nomes, certo? E esses nomes são os substantivos, certo? Vamos lá, vamos seguir para entender melhor. Leia a frase. Dona Cecília arrumou a bolsa lentamente. A palavra Cecília é um substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que nomeia um ser em particular. É escrito com letra inicial maiúscula. Como, por exemplo, Pedro é um nome próprio, um substantivo próprio, certo? Recife, capital do estado de Pernambuco, certo? Substantivo próprio, letra inicial maiúscula. Brasil, o nome do nosso país, certo? São substantivos próprios, então tem que ser escritos com iniciais maiúsculos. A palavra bolsa é um substantivo comum. Substantivo comum é aquele que dá nome aos seres da mesma espécie. É escrito com letra inicial minúscula, como por exemplo, menino, cordão, jardim, feijão, certo? Agora vamos lá. O beija-flor pousou na flor do jardim. Flor é um substantivo simples. Substantivo simples é aquele formado por uma só palavra. Como, por exemplo, dinheiro, casa, menino. A palavra beija-flor é um substantivo composto. Substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, como, por exemplo, guarda-roupa, couve-flor, certo? Crianças, existem também substantivos compostos que são escritos sem hífen, que não utilizamos o hífen. O que é o hífen, Chamar? Esse tracinho aí entre a palavra guarda e roupa. É utilizado quando escrevemos substantivos compostos para separar sílabas de palavras. Além desses substantivos compostos aí com hífen, existem também alguns substantivos compostos que não possuem hífen, como, por exemplo, a palavra. Vamos lá. As palavras girassol, sobremesa e pontapé. Girassol é a união das palavras gira mais sol. Vejam
que existe um S a mais, porque pode haver acréscimo ou perda de uma letra, tá? Quando unimos essas palavras, quando isso ocorre, certo? Girassol é a união das palavras gira mais sol. Sobremesa é a união das palavras sobre mais mesa. Pontapé, ponta mais pé. Existem também outras palavras como lobisomem, que é a união da palavra lobo mais homem, certo? Roda-moinho é a união da palavra rodar mais moinho. Passatempo é a união da palavra passar mais tempo. Pernilongo é a união da palavra perna mais longo. Forma o substantivo composto pernilongo. Ok? Anita pediu um sorvete ao sorveteiro. Sorvete é um substantivo primitivo. Substantivo primitivo é aquele que dá origem a outros substantivos. Pedra, livro e ferro são exemplos de substantivos primitivos, certo? Essas palavras podem dar origem a outros substantivos. Vamos ver. A palavra sorveteiro é um substantivo derivado. Vem da palavra sorvete, certo? A palavra sorveteiro é um substantivo derivado que vem da palavra sorvete, que é um substantivo primitivo. Substantivo derivado é aquele que se origina de outro substantivo. É de origem de outro substantivo, certo? Como, por exemplo, pedreira vem da palavra pedra, livreiro vem da palavra livro e ferrugem vem da palavra ferro. Agora leia a frase. Zezé foi à biblioteca estudar. A palavra biblioteca é um substantivo coletivo. Substantivo coletivo é aquele que indica um grupo ou uma coleção de seres da mesma espécie. Biblioteca é o substantivo coletivo de livros, certo? Vejam alguns substantivos coletivos. Aglomeração é o substantivo coletivo de pessoas. Banda, de músicos. Cardume, de peixes. Arquipélago, de ilhas. Um conjunto de ilhas, uma coleção de ilhas é um arquipélago, certo? Boiada, de bois. Elenco, de atores, de artistas. Vejam que os substantivos coletivos são escritos sempre no singular, certo? E existem outros também, crianças. Inclusive no livro de vocês tem uma lista, tá? Como, por exemplo, atlas de mapas, certo? Bando de aves. Ramalhete ou buquê de flores, certo? Na página 124 do livro de português de vocês, tem uma lista 124 e 125 de substantivos coletivos, certo? Esse tema, crianças, está nas páginas 122 até 129 do nosso livro de português. Realizem os exercícios das páginas 126, 127, 128 e 129, ok? Muito obrigada, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijos!